Tema de hoje: igreja, lugar de comunhão. Ora, mas não deveria ser? Sim. É interessante que nesse mês nós já estudamos aqui sobre alegrar-se no Senhor. Por quê? Porque o pior, Jesus já passou por sua igreja, por mim e por você. O pior ele já passou. Depois, numa outra semana, nós estudamos sobre até quando você vai ser escravo, uma vez que Cristo já passou o pior, já morreu na cruz, já trouxe libertação, já trouxe vida e vida em abundância. Até quando os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, vão viver como escravos? Depois nós estudamos sobre o que está errado na igreja atual, o que está acontecendo na igreja de Cristo atualmente, que tem levado pessoas a desistir, a desdenhar, a perder aquele primeiro amor que havia por Cristo Jesus. Depois nós estudamos que igreja é lugar de misericórdia, e semana passada estudamos que a igreja é um lugar de mudanças. É interessante que quando a gente fala de igreja e comunhão, por exemplo, comunhão vem do grego koinonia, é uma palavra relacionada a estar ou ter algo em comum com alguém. Isso quer dizer comunhão. Comunhão é tornar-se participante de algo. Comunhão é associar-se com projetos comuns, é ter intimidade. E a palavra igreja, eclésia, do grego, significa reunião, significa ajuntamento, significa chamados de fora para dentro. E é interessante que, biblicamente, nós podemos dizer que a igreja do Senhor, ela é composta de crentes, de pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que entendem por que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, entendem que éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado, não tínhamos consciência do que é certo, do que é errado em relação a Deus. Lógico que nós, quando nascemos, a gente aprende através dos nossos pais o que é certo e o que é errado. A gente pratica porque todo mundo pratica. E essa igreja, essa comunidade de pessoas que tem algo em comum, ela é a continuidade do ministério de Cristo. Porque Cristo, quando veio a esta terra, Jesus Cristo nos trouxe o reino dos céus. Nós estudamos isso aqui semana passada. Ele trouxe uma nova programação na mente do ser humano, do céu, para tirar essa forma que nós estamos vivendo aqui na terra e colocar a forma de como se vive nos céus. Quem entende isso, entende que Cristo é o centro agora de sua vida. Essa pessoa passa a se tornar uma pessoa cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de sua vida. Tudo que ele faz é para Jesus, é por amor a Jesus. Ele está trabalhando agora, ele não trabalha mais como antigamente só para ganhar dinheiro. Ele trabalha para ter o seu sustento, para ter o sustento de sua família, mas ele trabalha também para mostrar para as pessoas que mesmo nos dias de hoje, com tanta corrupção, com tanta mentira, é possível trabalhar honestamente. A pessoa que tem Cristo como centro de sua vida, ela aprende a amar, ela aprende a perdoar, ela aprende a respeitar as pessoas, ela entende que um dia ela foi do jeito que a pessoa é, e por causa dela entender, ela agora vive uma nova vida e quer levar essa mudança para as pessoas. Ou seja, a igreja, ela deveria ser um lugar de muita comunhão, de muita intimidade entre os irmãos.
Aí você fala assim, pastor, mas é impossível viver isso. Sim, eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. Se você olhar à luz da Bíblia, Jesus tinha 12 discípulos. Um era ladrão. 3 eram mais chegados, Pedro, Tiago e João. A Bíblia nos ensina isso, nos mostra isso. Mas também os outros tinham muita intimidade com Jesus, tinham um relacionamento com Ele. E eles viveram essa comunhão. Jesus trouxe o jeito que se vive no céu e ensinou para os seus discípulos. Você não vê, por exemplo, um relato nos evangelhos dos discípulos brigando um com o outro e tal. Aconteceu um fato quando Jesus voltou aos céus, em que Pedro acabou tendo uma discussão com Paulo por conta de levar ou não levar um ajudante. Isso está no livro de Atos, mas foi algo que aconteceu e depois já houve um perdão, houve um entendimento e acabou. Você não vê os discípulos se degladiando, brigando, discutindo, um querendo ser mais que os outros. Não, você vê os apóstolos depois servindo a Deus, servindo as pessoas. Eles tinham comunhão. E a comunhão deles era tão grande, tão profunda, que o texto diz, por exemplo, o texto de Atos, nós lemos semana passada, que eles tinham tudo em comum. Eles viviam essa comunhão, essa comunidade, eles tinham tudo em comum. Houve um entendimento e uma mudança no coração daqueles homens e mulheres. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele mudou também o seu jeito de pensar. E no livro de Romanos, no capítulo 8, acompanhe aqui no telão, versículo 29, o texto diz aqui: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. O que o apóstolo Paulo falou? Quando Deus nos chamou, quando Deus nos escolheu, o desejo de Deus é que a gente tivesse essa forma de Cristo, do seu Filho, fôssemos conforme com a forma de Cristo Jesus. Se nós tivéssemos hoje esse entendimento e vivêssemos essa forma de Jesus, como o pastor Marcos falou aqui quinta-feira passada, citando uma frase de Francisco de Assis, eu já citei ela no passado em outras mensagens. Francisco de Assis dizia: você quer pregar o evangelho? Opa, legal, se for preciso, use palavras. Porque evangelho se prega com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. Se eu vim para Cristo e não mudou nada no meu jeito de ser, de pensar, alguma coisa está errada. No livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 7, João, esse que era mais chegado de Jesus, ele foi chamado o apóstolo, ou considerado o apóstolo do amor, porque ele falou bastante de amor. João era um cara muito amoroso. João foi um dos que se deitou no seio de Jesus, no peito de Jesus, e ele escreveu: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa passagem deixa claro que a comunhão define se o cristão é luz ou não é. Essa comunhão que a Bíblia fala bastante, que os irmãos do livro de Atos viveram bastante, vai além de um abraço, vai além de um aperto de mão, de um sorriso. Essa comunhão, ela mostra para as pessoas, quando você abraça, quando você aperta a mão, quando você sorri, quando você fala uma frase, alguma coisa sai de você, é você, claro, mas o Espírito Santo que habita em mim e você, nos leva a fazer isso de uma forma tão sublime, tão maravilhosa, que isso cria uma empatia entre as pessoas passam a viver mais próximas da gente. Por quê? Porque elas sentem algo diferente que existe em nós. E isto é a comunhão, primeiro com Deus e depois com os irmãos e com as pessoas.
A igreja era para viver uma comunhão plena. É impossível viver em comunhão se nós não estivermos vivendo na íntegra o que Jesus ensinou. Os conselhos de Jesus, o mais forte, talvez o mais profundo, está em Lucas 10, 27, acompanhe aqui no telão. Ele disse assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Queremos viver comunhão? Queremos, lógico. A gente tem que aprender a se amar. A gente tem que aprender a se respeitar. É óbvio que vai haver problemas, haverão problemas, haverão dificuldades. Como nós estudamos numa dessas ministrações, a igreja não pode ser destruída de fora para dentro, dificilmente. Agora, o diabo usa de dentro para fora. O diabo sorrateiramente entra no coração que dá uma brecha, lança uma palavra e essa pessoa começa a fomentar, começa a fofocar. E em vez de trazer comunhão, traz desunião. Por isso que nós, quando entendemos a palavra, quando nós temos ela gravada no nosso coração, a gente releva muitas coisas que acontecem, a gente deixa para lá. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Por maior que seja o problema, a dificuldade, Deus continua com a gente, Deus nos acompanha todo dia, toda hora, aleluia. Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, ele disse: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Primeiro precisamos ter comunhão com Deus, e comunhão com Deus, como eu disse, comunhão gira em torno de intimidade. Para eu ter intimidade com Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso me aprofundar na sua presença, eu preciso falar com Ele. É a mesma coisa do cara que quer namorar uma mina quer namorar o cara. Eles começam a namorar e vai passando o tempo, eles vão se conhecendo, eles vão se falando, eles vão sabendo os segredos uns dos outros, vai criando uma compatibilidade, vai criando uma cumplicidade, vai criando uma intimidade, um conhecimento, a ponto de, passados-se alguns anos de casamento, de relacionamento, basta um olhar para o outro, eles já sabem no olhar o que o outro já está pensando. Isso é intimidade. Com Deus deve ser da mesma forma. Para eu ter comunhão com Deus, intimidade, eu tenho que falar com Ele todo dia, eu tenho que abrir meu coração todo dia. Eu não posso vir só no domingo e falar com Deus. Eu não posso falar com Deus só 1, 2, 3 dias esporádicos da semana. Eu tenho que falar com Deus todo dia. Ai, pastor, mas eu preciso falar? Irmão, eu preciso falar com Deus todo dia. E ai de mim se eu não falar com Deus todo dia. Eu sei do que eu preciso. Eu preciso da misericórdia, eu preciso da graça, eu preciso do perdão, eu preciso do amor, eu preciso do abraço de Deus todo dia na minha vida. Se não for assim, eu não consigo viver. Já criou uma intimidade. O tipo de música que eu ouço, o tipo de filmes que eu assisto, de programas que eu assisto, tudo me leva, me remete a ter um encontro com Jesus, a falar com Ele, a pensar nele. É inacreditável. E ontem à tarde eu estava pensando sobre isso, cheguei em casa depois que saímos daqui, e eu tenho acompanhado uma série no Netflix, relacionado à igreja e tal, e hoje assistindo aquilo ali, cada episódio que eu assisto, eu dou uma pausa e fico refletindo na nossa igreja e nas igrejas que eu conheço. Algumas vezes eu até falei assim, tudo bem que não é baseado em fatos reais, se bem que eu acho que seja baseado em fatos, né, que aconteceram em algumas igrejas dos Estados Unidos, mas eu falo assim, Senhor, que esse tipo de coisa nunca aconteça na nossa igreja, que esse tipo de situação, Senhor, a gente nunca venha passar, que o Senhor nos dê a vitória, Pai, que o Senhor nos livre desse mal, porque são várias coisas que acontecem no meio dessa grande igreja e tal, e eles criaram uma série, como eu disse, alguém escreveu, provavelmente, eu acho que quem escreveu essa série é um crente que se frustrou com alguma igreja, então ele acabou escrevendo o que acontecia, ou parte do que acontecia numa igreja. Quando eu assisto, quando eu termino, como eu falei, eu
tenho um momento de comunhão com Deus. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu derrubo até algumas lágrimas, derramo algumas lágrimas. Porque eu falo assim, Senhor, que isso nunca aconteça na nossa igreja. Que a gente nunca viva isso. Que eu, como pastor, nunca viva o que esse pastor, esse bispo está vivendo. Eu não quero, Senhor, eu quero viver o evangelho puro e simples, que Jesus ensinou e deixou descrito na sua palavra. Meus irmãos, entre tantos textos que nós poderíamos meditar hoje sobre este assunto, folheando a Bíblia ontem à tarde, me veio esse texto de uma oração que Jesus fez. Jesus, ele estava conversando com os seus discípulos, falando exatamente sobre o momento que ele ia viver, o momento de sofrimento, o momento de morte, de desprezo, de esquecimento. Jesus estava vivendo isso, e ele estava compartilhando com os seus discípulos. Alguns dos seus discípulos, como vocês sabem, Pedro foi um deles, falou: não, Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu estou contigo e não abro, e foi o primeiro a correr. E Jesus, nesse papo que ele teve, explicando toda essa situação, ele ora pelos seus discípulos, ele ora pelo povo daquela época, e ele ora por mim e por você que está aqui hoje. No capítulo seguinte, Jesus é preso. Vamos ler juntos João capítulo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 17. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Versículo 1. Como eu disse, depois de dizer isso, o que ele havia conversado no capítulo 16, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus disse assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Versículo 2: Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3, Jesus orando, ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, pausa aí, eu vou falando e vou citando algumas coisas pontuais nesse texto. Não existe outro caminho que leve o homem a Deus. Só tem um caminho que leva eu e você a termos de novo comunhão com Deus: Jesus. E para ter comunhão de novo com Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador, tê-lo como Senhor de sua vida, entender que somos pecadores, o pecado, o salário do pecado nos traz a morte, mas o dom gratuito de Deus foi enviar Cristo Jesus para morrer por mim e por você, nos livrar dessa escrita de morte e nos dar uma nova vida, para vivermos eternamente na presença do Senhor. É preciso entender isso. Então Jesus está falando: a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Versículo 5: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pausa aí de novo. Só por esse texto aqui você já mata a teoria de muito cara por aí hoje, que fala que Jesus não é Deus, que Jesus não estava com Deus, contrariando textos bíblicos. Mas só por essa palavra do próprio Jesus, ele diz assim: Senhor, glorifica-me junto a ti,
com a glória que eu tinha antes de que o mundo existisse. Ou seja, antes do mundo existir, Ele já é Deus. Aí Paulo escreve: Ele se destituiu da sua glória, recebendo uma missão do Pai. Ele se destituiu de sua glória, veio em forma humana, se humilhou, morreu, mas ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado, e todo joelho se dobrará, e um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. Aí Jesus ora pelos seus discípulos, versículo 6: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles, olha que interessante, têm obedecido a tua palavra. 7, agora que eles sabem que tudo que me deste, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, o reino dos céus, na mente humana, no coração humano. Versículo 8, e por que eles sabem? Porque eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Versículo 9, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, por todas as pessoas do mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, pois eles são teus. Versículo 10, tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Versículo 11, Jesus diz assim, falando com o Pai e orando pelos seus discípulos: eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Qual era o desejo de Cristo para a sua igreja? Que nós fôssemos uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, uma só salvação. A Bíblia fala disso. Então, tem igrejas que você quer fazer parte da nossa igreja, você precisa batizar de novo. Por quê? Porque o batismo que foi feito por aí, a gente não sabe se foi feito em nome de Jesus, se foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente tem que batizar de novo, se você quiser. Batismo só tem um. Ponto. Isso já aconteceu com pessoas aqui na nossa igreja. Vieram para cá: pastor, eu fui batizado, precisa batizar? Não, você não precisa batizar de novo. Teve uma irmã até falou comigo: eu fui batizado quando eu tinha 13 anos, eu não sei. Eu falei: mas você fez isso de livre e espontânea vontade? Você entendia por que você tinha que ser batizado? Lógico que eu entendia. Então, filha, já era, você já foi batizado, por que você quer batizar de novo? Só porque agora você voltou para Cristo e quer ficar firme? Não, peça perdão dos pecados e continue firme, só tem um batismo. Versículo 12: enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Versículo 13: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para quê? Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Aleluia. Deus quer que eu e você vivamos a plenitude da alegria que vem dele. Por isso que nós estudamos aqui que felicidade não é o alvo, felicidade é hoje. Eu sou feliz hoje. Pastor, mas eu estou passando por um problema difícil financeiro, por uma enfermidade, por um problema familiar, problema de emprego. Ainda assim você pode ser feliz hoje. E felicidade independe de situações, só depende do relacionamento, da comunhão que nós temos com Deus. Versículo 14, ele disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Pausa aí, meu irmão, o que falta para você entender, pelo amor de Deus? Me permite essa expressão. Que nós que recebemos Jesus, todos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Nós que recebemos Jesus, nós não somos mais desse mundo, irmãos. Pastor Marcos ainda brincou aqui quinta-feira: nós somos ET, somos extraterrestres.
Apesar de ser esse corpo, nós não somos mais daqui. Olha, me permita, eu não gosto muito disso, mas didaticamente, fala para a pessoa do lado esquerdo e direito, para gravar na mente dele, fala assim: Jesus está falando que nós não somos desse mundo. Amém? Amém? Está escrito isso na sua Bíblia, hein? Ih, Jesus amado, está escrito isso aí na sua Bíblia? Eu vou ler aqui de novo, 14, tá? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como Jesus diz, como eu também não sou. Aleluia, glória a Deus. Por que Jesus falou isso? Porque nada nesse mundo tem que te prender. Você tem um carro bom, glória a Deus. Você tem um carro mais ou menos, glória a Deus. Você tem uma casa maravilhosa, glória a Deus. Você tem uma casa normal, glória a Deus. Você tem um trabalho, está ganhando muito dinheiro, pouco dinheiro, glória a Deus. Que nada te prenda nesse mundo. Você não vive em função do mundo, vive em função da vida eterna que Deus tem reservado para nós. É isso que Jesus está falando, nós não somos do mundo. Então, se você está ligado no mundo, está vivendo o mundo, as coisas do mundo, como nós estudamos aqui semana passada, retrasada, se isso está te prendendo, te segurando, mexe com você, você precisa se libertar, você precisa mudar. Versículo 15 agora: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Aleluia. 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. 17: santifica-os na verdade. De que forma? E Jesus explica: a tua palavra é a verdade. Versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aí legal, agora Jesus ora por todos os crentes, inclusive eu e você. 20, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Tem alguém que crê na mensagem do Evangelho aqui? 21, para quê? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. 22, dei-lhes a glória que me deste. Para quê? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, em algumas versões à plena comunhão. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me ama. 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Que glória é essa? A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. 25, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. 26 e último, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja ou neles esteja. Jesus orou por nós. E qual foi a oração de Jesus falando para Deus? Que eles sejam um, que eles tenham comunhão. Deus livra eles do maligno. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que o maligno ele ia querer entrar sorrateiramente pelas brechas que são abertas nas pessoas, para trazer inimizade, para trazer discórdia, para trazer raiva, briga. Irmão, é impossível uma igreja ir para frente. Jesus falou sobre isso. Reino dividido não prospera.
É impossível uma igreja ir para frente quando tem grupinhos, panelas, pessoas que se odeiam, falam mal. Eu até entendo, eu como pastor entendo. Como eu vi em Jesus, Pedro, Tiago e João. Eu entendo que tem pessoas que têm mais intimidade umas com as outras, isso é normal. Agora, o que não pode haver são pessoas que se unem para falar mal das outras, para criticar a igreja. Quantas pessoas no passado eu ouvi de pastores amigos meus, igrejas no interior, igrejas aqui na capital, que tinham pessoas na igreja que falavam assim, se fosse a gente tem que respeitar o pastor, mas se fosse eu, a gente faria completamente diferente. Mas o problema é que não é você, é o pastor que está. E se Deus colocou o pastor ali, Deus o capacita. E quando ele estiver pregando a palavra da verdade e servindo a Deus, Deus está agindo. E se nós quisermos viver comunhão, a gente tem que se unir e orar. Não estou falando isso por minha causa não, porque eu sei que tem muita gente aqui que ora por mim. Mas a igreja unida, a igreja com comunhão, ela ora uns pelos outros, ela sabe das necessidades uns dos outros. Igreja do começo, a primeira igreja, de Atos 2, o que eles faziam? Partiam o pão juntos. Até tem uma máxima, que quando o cara está comendo um bifão, o cara está lá comendo um bifão, o cara falou, dá um pedaço do bife, pera um pouquinho, Jesus mandou repartir o pão só. Bife, cada um se vira, Enfim, mas se puder, reparte um pedaço de bife e tal, para quem não tem. Eles partiam o pão, eles tinham tudo em comum. O que é ter coisa em comum? Oravam juntos, se encontravam, sentiam aquela felicidade, aquele encontro deles, entre eles e com os outros. A Bíblia diz, Atos 2,47, e Deus acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Por quê? Porque eles viam que a comunhão que eles tinham era tão gostosa, eles falaram, eu quero participar disso. Igreja é lugar de comunhão. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que igreja virou, para muitos aí, um local para resolver problema na vida. Porque não entendeu ainda que nós não somos desse mundo, como falamos há pouco. Eu vou na igreja porque eu vou fazer uma campanha para Deus mudar a história da minha vida financeira, eu não aguento mais. Então eu vou lá fazer uma campanha de 7 quintas-feiras, 7 sextas-feiras da vitória. Já ouviram falar disso? Aqui, graças a Deus, nunca, mas já ouviram falar disso por aí? Nada contra, quem quiser fazer, que faça. Agora, qual que é o princípio para ter uma vida financeira abençoada? Qual que é o princípio? Trabalhar honestamente, aprender a administrar o dinheiro que ganha e principalmente ser fiel a Deus. Por quê? Porque eu sou obrigado a dar dízimo e oferta. Não, você não é obrigado a nada, porque você sabe que tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Ele é que sustenta, Ele é que abençoa, Ele é que abre portas, Ele é que manda recursos. Em momentos de dificuldade na nossa vida, que todos passamos por momentos de dificuldades, é Ele que manda o corvo trazer carne, é Ele que manda o anjo abençoar, tocar em corações, em pessoas para abençoar. Deus age na vida daqueles que creem. Mas infelizmente tem muita gente hoje indo para a igreja para cobrar a Deus, porque tem líderes que ensinam, você precisa cobrar a Deus, você precisa cobrar, chega lá, esquece de quem está do teu lado, Deus, o Senhor tem que me dar, porque aqui na tua palavra está escrito, tem uma promessa, o cara ainda faz assim, tem promessa aqui, Deus. E a Bíblia diz o seguinte: você quer ter uma vida abençoada? Seja fiel a Deus e os seus princípios. Você não precisa fazer campanha para ter vida financeira abençoada. Você só precisa ser fiel a Deus.
você vai ser abençoado. Igreja virou um lugar, um point, para muitos, igreja virou um point. Eu vou lá, entro, canto, dou minha ofertinha, ouço a palavra, área. Não, igreja, comunhão, é ter tudo em comum. É pensar no seguinte: hoje sábado, 7 da manhã, tem irmãos lá na igreja, lavando a igreja. Por quê? Porque a igreja não tem condição de pagar uma empresa, porque se tivesse a gente pagaria. Mas tem irmãos que falam: puxa vida, eu vou lá dar uma força. Hoje eu vou dar uma força, que seja uma vez, eu vou lá dar uma força. Não, tem gente precisando de comida. Pô, eu vou trazer um pacote de arroz, um pacote de feijão, não vou me esquecer. Tem gente precisando de uma roupa. Eu vou vou vasculhar meus guarda-roupas lá, o meu guarda-roupa, e vou buscar. E traz e abençoa. E meu irmão, eu vou fazer uma pergunta retórica aqui para você. Quem gosta de ganhar presente aqui? Levanta a mão. Nossa, tem gente que não gosta. Eu vou perguntar de novo. Quem gosta de ganhar presente aqui? Amém. Faltou pouco para levantar a mão. A coisa que eu mais gosto da minha vida é ganhar presente. E todo dia Deus me dá um presente chamado vida. Todo dia Deus me dá um presente chamado ar. Todo dia Deus me dá um presente chamado corpo que eu tenho, que funciona perfeitamente, ó. Braço, perna. Acordo pela manhã, eu posso me movimentar na cama e sentar e falar: Deus, obrigado. O presente que Deus nos deu foi enviar Jesus, que morreu na cruz e nos deu a vitória. A escrita contra nós, Jesus cravou na cruz, Ele pagou com o seu próprio sangue. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou me unir com os irmãos e nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar de Jesus. Eu vou pegar lá na portaria da minha igreja, tem marcador de livro, tem folheto, tem um monte de coisa lá. Eu vou pegar, porque eu não sou muito bom para falar, mas eu vou entregar para as pessoas. Essas pessoas vão conhecer Jesus. Eu vou mandar uma frase, um versículo para algumas pessoas que eu tenho intimidade toda manhã. Por quê? Porque eu quero ver essas pessoas comigo, em comunhão, servindo a Deus, vivendo a plenitude da vida que Deus tem reservada para nós. Meu irmão, repito aqui para encerrar: Deus me ama, Deus te ama, Deus está conosco. Não deixa o diabo colocar coisa no teu coração. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te levar para longe de Deus. Ele quer te levar para o inferno, para longe de Deus. Não permita. Mude de atitude, mude de vida, participe, vista a camisa não da comunidade livre em Cristo, vista a camisa do Evangelho, viva o Evangelho, ore mais, jejue mais, estude a palavra, pregue a palavra, conheça a palavra, ame os irmãos, ame a sua família, ame aquele que te persegue, ame aquele que está querendo te derrubar, ame, ore por ele, abençoe, que você vai ver que Deus vai transformar a história da tua vida, Deus vai trazer um tempo novo, Deus vai mudar as nossas vidas, aleluia. Ele é o nosso Deus, depende da gente. Por isso que eu repito, igreja é um lugar de comunhão. E para encerrar aqui, eu não tenho mais tempo, eu quero citar aqui um texto de Atos capítulo 5, acompanhe aqui no telão. Atos capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram, eles tinham o costume de reunir-se no pórtico de Salomão. 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. De que modo? 15.
de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. 16, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Para encerrar aqui, essa é uma questão, irmãos, que eu vivo orando e pedindo a Deus, misericórdia. Porque eu sei que Deus tem curado aqui, Deus cura, Ele tem curado pessoas aqui. Mas a minha oração, Senhor, é que aconteça num número muito maior. Para quê? Para que as pessoas venham e Te conheçam e Te recebam como Senhor e Salvador. Mas para isso acontecer, 1 João 1,3, ele disse assim: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu falo, Jesus disse, a boca fala que o coração está cheio. Se eu estou com o meu coração cheio da plenitude de Cristo, do Evangelho, eu falo. Eu não perco tempo de falar de bobagem, de coisas fúteis. Eu falo de coisas úteis. Eu falo do Evangelho. Que Evangelho é esse? Que mudou a minha vida, que me deu uma nova vida. Meu irmão, eu já falei aqui e repito, é inadmissível você que tem parentes, familiares que não são cristãos, essas pessoas você não se esforçar para trazê-las para a igreja. É impossível você não falar de Jesus para os teus amigos, para as pessoas com quem você se relaciona. Que raio de cristão você é? Você precisa falar. Ah, mas pastor, é que a minha família... Irmão, não tem minha família. Você aqui é um cara mais ranzinza do que um tio que eu tenho em Santos de 88 anos, que quando fala de Jesus ele dá risada, mas ele ouve. Um dia diante de Deus ele nunca vai poder dizer assim: ninguém nunca me falou, porque ele ouve, ele lê o devocional. Já tive embates com ele, de dízimo, de igreja, de pastor, porque ele acompanha a televisão. Mas eu embato e eu falo de Jesus. Todos os dias Deus sabe da minha vida. Eu oro por eles, eu oro pelos meus primos que não conhecem a Jesus, eu oro pelos meus amigos que não conhecem a Jesus, eu oro pelos meus vizinhos que não conhecem a Jesus, eu oro pelos vizinhos dessa igreja que não conhecem. Deus sabe, todo dia eu oro. E eu tenho visto Deus mudar, Deus transformar. Inclusive um desses primos, casal, vai estar com a gente no jantar de casais. Quem sabe Deus fale mais ao coração deles, que vez ou outra eles assistem o culto. Mas eu não deixo de falar. Por quê? Porque esse evangelho mudou a minha vida. Ele me trouxe comunhão com Deus e comunhão com vocês. Essa comunhão é tão plena que uma vez por mês a gente comemora participando da ceia do Senhor. Nessa manhã aproveite para falar com Deus e dizer: Senhor, a gente canta aqui, mas eu quero não só cantar, eu quero viver. Não é que eu queira cantar agora, mas a gente canta: eu quero ser uma bênção, eu quero ser como um farol. É bonita aquela música, como um farol. Os cantores até faz assim, é tão lindo ver cantar, mas você vê a vida, não tem nada de farol, está mais escuro que... Eu quero cantar e viver o que eu estou cantando, porque só assim as pessoas vão conhecer Jesus, o Jesus que você diz que conhece. Mesmo assentados, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar juntos.